Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos trabalhar com o arcadismo em Portugal. Na semana passada nós introduzimos o arcadismo falando um pouquinho sobre a parte das ideias iluministas, da parte da arquitetura no período neoclássico, também os aspectos da literatura árcade que envolvem o pastoralismo, que os artistas, os poetas, eles utilizavam pseudônimos pastoris e também esse ideal de vida simples, uma vida no campo. Também vimos a parte do iluminismo, que trabalhou e que foi essencial para esse modelo, para esse novo modelo literário, porque ele trazia em si um pensamento liberal, também deveria substituir os modelos que eram considerados atrasados por uma liberdade, dando a uma liberdade econômica, sem a intervenção do Estado, também o avanço das ciências e da razão e o modo de pensar burguês. Também vimos que surgiu a enciclopédia, que era uma coletânea de livros que traziam em si 33 volumes, 71.818 artigos, 2.885 ilustrações e foi escrito por Voltaire, Diderot, Montesquieu e Rousseau. Então a gente viu tudo isso na semana passada. E hoje a gente vai ver especificamente a parte do arcadismo em Portugal, que vocês encontram a partir da página 37. Então, gente, o que é importante nós sabermos em relação a esse conteúdo? Tudo é importante. Então, vejam, partindo dessas ideias iluministas, Portugal também teve um de seus defensores, que era o chamado Marquês de Pombal. Então, gente, o Marquês de Pombal, ele criou um grande projeto político. O que era e o que consistia esse projeto? Esse projeto, ele consistia em atualizar Portugal, tá? Por quê? Porque lembram que eu comentei nas aulas anteriores com vocês, quando a gente estudou o Barroco, que Portugal ficou muito tempo atrasada culturalmente falando, pelo fato de que eles não queriam aderir aos ideais que eram propostos pela Espanha, porque o rei de Portugal também era o rei da Espanha naquela época. Então, quando mudou o governo, o Marquês de Pombal, ele fez esse projeto para quê? Para que Portugal pudesse ser comparado às grandes potências europeias da época, como a França, como a Inglaterra. Então, eles queriam, até a própria Espanha, que também, falando, ela acabou estava, na verdade, mais para frente do que em relação a Portugal. Então, gente, ele tomou algumas medidas que no momento foram consideradas bastante ousadas. E a primeira delas, essa aqui que eu achei muito interessante, é a expulsão dos jesuítas de Portugal. Ele não só de Portugal, mas também das colônias, inclusive daqui do Brasil. Então, assim, por que ele fez isso, gente? Ele fez isso como uma forma de fazer com que as pessoas tivessem um outro tipo de educação, não uma educação que fosse baseada na igreja ou que tivesse influência direta da igreja. Tá? Ele achava que os jesuítas, com a sua formação, porque eles cuidavam do sistema educacional tanto de Portugal quanto das colônias, o Marquês de Pombal achava que as instituições eram consideradas obsoletas, ultrapassadas. Então, essa atitude que ele tomou acabou revigorando o ensino da filosofia, da cultura, da história e também das ciências. Então, vejam, tudo que eu expliquei está aqui, tá, gente? Eles faziam isso, Eles queriam uma mudança, eles queriam algo novo, Então, essa medida ousada do Marquês de Pombal, ela trouxe, vamos dizer assim, benefícios, porque fez com que as pessoas passassem a se preocupar com o ensino de outras disciplinas, não só a matemática, não só o português, mas também de disciplinas que fizessem essas pessoas pensarem sobre o seu papel no mundo, o seu lugar no mundo. E também essa característica que os jesuítas tinham, de tudo voltar para a parte da instituição, na verdade, da igreja, Então, foi assim, uma medida bastante ousada na época.
ou para a época também, a gente pode pensar assim. Então, gente, o arcadismo em Portugal, né? Então, nós temos dentro do arcadismo em Portugal um nome que é Bocage, Emanuel Maria do Bocage. Então, esse carinha, gente, ele foi um dos nomes do arcadismo em Portugal, mas ele também teve uma característica bem marcante que foram as suas poesias satíricas. Então, se você for pesquisar na internet sobre o Bocage, você vai conseguir encontrar várias poesias que eu não tive coragem de colocar para vocês nenhuma delas, porque elas são algumas até um pouco eróticas, tá, gente? Então, ele teve um papel bastante importante dentro do arcadismo com a sua poesia lírica, tá? Que fique bem claro, a poesia satírica não entra aqui, tá? Então, gente, para que o arcadismo ganhasse esse nome real de arcadismo, então o que ele buscou revitalizar? Ele buscou revitalizar uma produção literária que queria se afastar do barroco. Por quê? Porque ele acreditava que o barroco, ou o seiscentismo, como a gente fala, fosse bastante ultrapassado. Então, eles queriam colocar algo novo e o arcadismo veio para isso. Então, esse nome, né, que a gente conhece, Arcádia, faz referência a uma região do Peloponeso na Grécia Antiga. Então, gente, por que eles buscaram esse nome? Esse nome por quê? Porque o arcadismo ele também tem características greco-romanas. Tá? Então, a gente precisa colocar e lembrar sempre disso. Então, esse nome ele faz alusão ao que? Um espaço que era habitado por pastores que tinham uma vida simples, né? Então, daí surgiu o nome arcadismo. Então, para que a gente possa, né, compreender o arcadismo com o Bocage, a gente tem que lembrar um pouquinho do que aconteceu antes de 1790. Então, assim, gente, os poetas italianos, há um tempo, eles já tinham se organizado e tinham criado a Arcádia deles. Então, os poetas portugueses, eles se organizaram também. E eles criaram, em 1756, a Arcádia Lusitana. Depois, esse fato, ele marcou o início do arcadismo em Portugal. Esse fato, tá? Aí, esse grupo que formou essa Arcádia de 1756, ele não teve muita influência na literatura da época. Aí, acabou se dissolvendo, porque como não houve a adesão de muitas pessoas, acabou se dissolvendo em 1776. Já em 1790, agora que é importante, ó, surgiu a chamada Arcádia Nova, que era um outro agrupamento de artistas, de poetas, e esses poetas eles participaram dessa iniciativa de forma mais envolvida em relação aos da Arcádia Lusitana. Então, nisso tudo a gente tem um nome que é o Bocage, Manuel Maria Barbosa e Redóis do Bocage, o nome inteiro dele. Ele foi bem importante, né, para esse momento. Então, gente, dentro dessa nova Arcádia, ou Arcádia Nova, né, ele utilizava o Bocage, ele participou. A sua primeira fase de produção poética era pautada nos poemas que eram líricos e também satíricos. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Bocage. Até eu quero que vocês peguem a apostila ali na página 38 e acompanhem, gente, esse poema que tem ali. É um exemplo de poema que ele tem lírico. Então, prestem bem atenção lá. Nada se pode comparar contigo, título do poema. O ledo passarinho que gorjeia, da alma exprimindo a cândida ternura, o rio transparente que murmura e por entre pedrinhas serpenteia, o sol que o céu diáfano passeia, a lua que lhe deve a formosura, o sorriso da aurora alegre e pura, a rosa que entre os zéfiros ondeia. A serena, amorosa primavera, o doce autor das glórias que consigo, a deusa das paixões e de cítera, quando digo, meu bem, quanto não digo, tudo em tua presença degenera.
nada se pode comparar contigo. Então, é um modelo, né, da poesia, do poema lírico do Bocage. Então, gente, ele faz o quê? Ele destaca essa visão, né, relacionada a um domínio das formas poéticas clássicas. A linguagem que ele utiliza é uma linguagem bastante concisa, né? A gente vai ver ali, vai observar, também equilibrada, e também a gente encontra recorrência de recursos que são derivados da antiguidade clássica, como eu já falei para vocês. Então, gente, nessa primeira fase poética do Bocage, a gente consegue encontrar nos seus poemas os pseudônimos pastoris. O que são esses pseudônimos pastoris? São falsos nomes que são dados para o eu lírico dentro do poema, que são nomes relacionados a pastores, tá? A gente vai ver, inclusive, não aconteceu só em Portugal, mas no Brasil também, né? Nomes assim, por exemplo, Marília de Dirceu, a gente consegue ver muitas características do arcadismo. Inclusive vai ser o livro que vocês vão ler nesse bimestre, para o quarto bimestre agora. Também ele faz um resgate da antiguidade clássica por meio desses lugares comuns, que seria o quê? São temas que são comumente trabalhados pelos poetas, então todos eles têm praticamente o mesmo tema, né? E para isso a gente precisa lembrar, gente, esse conteúdo aqui é uma coisa que cai muito, muito, muito. Cai no Enem, cai no vestibular, cai no PAC, ano passado caiu no PSS. E assim, é interessante, por quê? Porque é coisa que, se você olhar, você vai saber que se refere ao arcadismo, tá? Então, assim, como eles tinham algumas características voltadas ao modelo da antiguidade clássica, faziam esse resgate da antiguidade clássica, nós temos alguns nomes em latim, que são nomes que representam o que realmente era esse momento, vamos dizer assim, da literatura neoclassicista. Então, nós temos a primeira aqui, ó, inutile truncado. O que significa inutile truncado? Significa cortar o inútil. Como eles queriam algo diferente em relação ao barroco, então cortar o que não era importante era a principal característica deles. Então, os representantes árcades, eles sempre optavam pela simplicidade, usavam sempre a ordem direta da linguagem, né? E também a clareza. Essa ordem direta, pessoal, é para fazer diferenciação ao barroco. Lembram que a gente comentou que o barroco usava a linguagem inversa, né? Colocar uma ordem diferente lá nas palavras, na organização? Então, aqui a gente usa a ordem direta. Para quê? Para simplificar, para deixar mais fácil, né? Outra coisa importante, outro nome, né, latim importante, é o carpe diem. O que é o carpe diem? Aproveitar o dia, né? A gente ouve falar muito disso hoje em dia. Por quê? Porque a nossa vida é muito corrida, porque a gente tem várias preocupações durante o nosso dia. Então, se você pensar assim, eu vou aproveitar hoje, vou aproveitar o meu dia, não vou pensar no ontem, não vou sofrer pelo amanhã que não aconteceu. É mais ou menos isso que ele fala. Por quê? Porque ele quer que você aproveite todos os prazeres que foram proporcionados por essa fugacidade da vida, né? Antes que isso tudo acabe, antes que esse momento passe e você não tenha aproveitado. Eu gosto muito, gente, dessa expressão, sabe? Eu, quando tô assim muito preocupada com alguma coisa que vai acontecer na minha vida, ou preocupada com, sei lá, né, indiferente, coisas básicas que a gente sempre se preocupa, eu penso assim, não, eu vou aproveitar o dia, eu vou aproveitar o hoje, eu vou aproveitar o agora da melhor forma possível. E a gente pode também pensar nisso, gente, em relação à nossa aula, né? Por que não sentar, prestar bem atenção, anotar, ter dúvida, perguntar, responder, né? Tudo isso é aproveitar, porque você está aproveitando hoje para você colher o teu fruto amanhã, tá? Outro, gente, que é bem comum para o arcadismo é o fuguri urbem. Fuguri urbem quer dizer fuga da cidade, é você fugir da cidade, você fugir
daquele lugar que deixa você tão estressado, que deixa você tão compromissado. Ele busca uma evocação nostálgica do campo, da natureza, como se o campo e a natureza fossem um lugar de refúgio. Lembram da aula passada, o carinha pescando? Essa imagem ficou na minha cabeça. Por quê? Porque eu sei que lá é um lugar onde ele vai encontrar a paz. Então o Fuguri Urban, ele traz isso. Então o emissor, ele se integra a essa vida campesina fazendo o quê? Deixando todos os valores relacionados à cidade de lado, né? Então pensar no hoje, mas de uma forma calma, uma forma amena, num lugar que te traga paz, que não seria a cidade, que seria o campo. Ó, você ouvir o canto dos pássaros, é tão lindo, é tão maravilhoso, né? Então tem várias coisas importantes que a gente pode pensar em relação a esse termo. Locus amoenos. Então veja, gente, tudo leva a esse lugar, tudo leva à natureza, tudo leva a um momento de realização com você mesmo, de paz interior, né? Então a natureza, ela é esse lugar, é um lugar que te dá prazer, é um lugar que te traz equilíbrio, que te traz paz interior, né? Aurea mediocritas, esse também é importante, por quê? Porque ele mostra o equilíbrio do ouro, ou seja, como eles estão negando o barroco era ostentação, era luxo, era ouro, era aquele exagero, aqui não, né? Aqui quer dizer o quê? O luxo e a ostentação é inconcebível. Se eu estou pregando algo que me leva, me direciona à paz interior, à simplicidade, ao pastoralismo, à natureza, claro que eu não posso utilizar esse daqui como fator da minha vida, né? Então eles têm que ter um equilíbrio, não pode ter exagero nessa parte, tá? Os representantes árcades sempre pregaram essa vida simples que eu falei para vocês, tá? Sem miséria, mas também sem riqueza, né? Uma vida que dê para você viver bem, né? Feliz. Sempre pensando que o essencial é o que você precisa, é o que acaba sendo condicionado para você. Então você precisa do essencial para viver, né? E assim, gente, a fase madura do arcadismo é uma visão mais subjetiva da realidade, que já tem um pezinho lá no próximo conteúdo que a gente vai começar, que é o romantismo, que traz uma poesia mais introspectiva, que fala mais do eu, que explora os sentimentos. E o Bocage também, né, como eu já falei, ficou conhecido por seus poemas satíricos, que é aquele que eu falei para vocês. Se vocês pesquisarem, tem uns lá, gente, meu Deus, muito feios, até meio eróticos no caso. Então vejam lá se vocês tiverem curiosidade desses, mas o que a gente vai focar são nos líricos, porque é o lírico que aparece no arcadismo. Então, gente, para que vocês possam, né, terminar bem essa aula, para que vocês possam, a gente vai ter depois uma aula pelo Google Meet, e lá a gente vai ver alguns poemas de Bocage, vamos discutir algumas questões relacionadas à obra dele. Então eu quero que vocês pesquisem aí no caderno de vocês, façam, né, bem bonitinho, caprichado. Vocês vão encontrar um poema de Bocage, vão copiar ele no seu caderno de literatura e depois postar fotinho no grupo, para eu validar essa aula de vocês. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, né, do arcadismo em Portugal. E nas próximas aulas aí a gente vai estudar o arcadismo no Brasil, ok? Então, gente, um abraço para todos. Fiquem com Deus e até mais.